Fala, concurseiro! Resumir e ter um estudo eficiente ou não resumir, e economizar horas e horas e usar outras técnicas. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, e vamos entrar aí numa celeuma, numa grande briga que tem aí na internet, se a gente deve resumir ou não, né? Existe um pessoal, até inspirado ali no professor Peer, que defende que resumir é o caminho. Há pessoas que usam isso até como única técnica para você estudar. Existe outro pessoal, muito calcado também em concursos mais complexos, o Diego Moreira, um defensor, que fala, não, resumir não é um grande caminho. Vamos trazer os estudos, vamos trazer a prática, vamos trazer uma série de pesquisas que foram feitas para responder essa pergunta. Devo resumir ou não devo resumir? Antes, a gente precisa tentar aqui trazer o conceito de resumo, né? Um conceito assim bem superficial, mas é toda a forma de você comprimir o conteúdo, de você sintetizar, de você fazer algo para você até depois usar para estudar. Isso é resumir e não se confunde, na minha opinião, com uma anotação de aula. Muita gente fala, não, estou resumindo a aula. Pô, se você consegue pegar o que um professor está falando ali na hora e falar que aquilo é um resumo, pô, parabéns, você tem uma capacidade incrível. O que a gente faz numa aula, claro, é uma anotação. Às vezes você resume o que o professor está falando em várias palavras, né? Mas não é sempre, aquilo não é um resumo se você for levar o pé da letra. E eu acho que são situações diferentes. O resumo é quando você está pegando um PDF, está pegando o material e está comprimindo ele. E isso que eu vou tratar aqui. E eu quero, para responder essa pergunta, trazer 2 pontos. O primeiro ponto que eu quero trazer, baseado aqui num estudo sobre resumo, um estudo sensacional, que é o Improving Students Learning with Effective Learning Techniques. Que experiência, very good, Steve. Mas esse estudo, que é feito aí por vários estudiosos lá nos Estados Unidos, né, do Departamento de Psicologia de algumas universidades, ele é um meta-estudo, um estudo sobre estudos e, assim, uma das coisas mais completas na área de estudo. E uma das conclusões que ele faz, com base em várias pesquisas, é que o resumo, você tem que saber fazer um resumo para ele ser eficiente. Se você prestar atenção no que eu vou falar aqui, é até lógico. Uma pessoa que não sabe fazer um resumo, ela vai resumir de maneira equivocada e logo, quando ela for estudar, ela vai ter um estudo ruim. Então, olha o risco que muitas pessoas se colocam. Muitas pessoas não resumiram a vida inteira. Nunca fizeram um resumo. Vão estudar para concurso, escutam algumas pessoas e falam, não, então eu vou resumir porque é a maneira mais eficiente. E elas fazem um resumo ruim e, portanto, tem um estudo ruim. Então, essa é uma das conclusões dessa pesquisa. E eu vou mostrar até uma pesquisa que ela traz, uma pesquisa lá de 1979. O que ela coloca é o seguinte, ó. Eles dividiram em vários grupos e em alguns grupos as pessoas tinham que copiar. Então era um grupo que eles chamam de verbatim, né? As pessoas tinham que copiar coisas que já estavam previamente escritas, outros eles tinham que copiar 3 linhas inteiras. E em um grupo ele fazia o resumo clássico, o outro grupo fazia um resumo de notas, né? Eles chamam de note-taking. E olha aqui o resultado, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Então veja, o primeiro é resumo, summarization. Note-taking eram notas na própria página, então era um tipo de resumo, vamos ser bem sinceros. Verbatim era cópia de 3 linhas e letter search era cópia de coisas que já estavam em letra maiúscula. Veja que os grupos e o grupo de controle que não fez absolutamente nada, só leu o texto. Era um texto sobre uma tribo, tinha 2.000 palavras, e depois elas fizeram testes imediatos e testes depois de algumas semanas. Veja que os grupos que copiavam, que é esse verbatim e o letter search, eles se saem ou igual ao grupo de controle, que não fez nada, ou pior, né? Olha esse grupo aqui, o letter search, ele sai pior, tanto no teste imediato quanto no teste mais tardio. E os outros grupos se saem melhor, os grupos de resumo. Então, esse estudo mostra para mim claramente que se você não sabe resumir e você sai copiando, e muita gente faz isso porque não tem vocabulário, não é acostumado a resumir, não está acostumado a lidar com material, então ele já pega e já resume porque ele é ansioso, então ele faz um resumo ruim e tem resultados até piores do que quem não resume. Imagina, você gasta um tempão para resumir
e tem um resultado pior da pessoa que não resumiu. Então, esse daqui é um dos perigos. Aliás, esse meta-estudo que eu mostrei para vocês, ele conclui isso daqui que eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Ó. Nas evidências disponíveis, nós taxamos a sumarização e resumo como de baixa utilidade. Pode ser uma estratégia de aprendizagem eficaz para os alunos que já estão qualificados para resumir. No entanto, muitos alunos... Aqui é importante ressaltar que nesse estudo eles faziam uma análise de vários grupos, né? Então, criança, tudo, não era concurso, né? Lá nos Estados Unidos. Crianças, estudantes, ensino médio e mesmo até alguns alunos de graduação vai exigir treinamento extensivo, o que torna a estratégia menos viável. Ou seja, se você não sabe fazer um resumo, é melhor você optar por outro caminho, porque senão você vai ficar fazendo resumos ruins e vai ter resultados ruins. A não ser que você se proponha primeiro a aprender a resumir. Então, seria um caminho, mas eu acredito que isso demora, sobretudo porque precisa de prática, né, para você fazer um bom resumo. Outro ponto é muito interessante a gente discutir, e esse ponto eu vou trazer até a própria pergunta dos alunos. Mas antes de eu trazer a pergunta dos alunos, considere conhecer o meu curso que trata sobre esses temas. Deixa eu falar um pouquinho para vocês do meu curso online, o curso do Método Volts. Uma maneira de você realmente aprender a render mais, a estudar melhor e passar no concurso dos teus sonhos. Como que acontece com a maior parte das pessoas? Elas começam a estudar, pegam um material, PDF, a videoaula, e não sabem o que fazer. Leem, faz 5 exercícios, se perde, não sabe o que tem que dar no edital e acaba não passando, acaba rendendo muito pouco. Então eu fiz um curso para ajudar vocês. Aliás, deixa eu mostrar para vocês o curso aqui. Tem aqui todas as aulas. São vários módulos. Então eu tenho desde módulo de mentalidades e comportamentos para ser aprovado. Como organizar o estudo. Tem gente que não sabe organizar tempo, não sabe organizar cronograma. Exercícios, quantos que eu tenho que fazer, como fazer. E são aulas super editadas para ficar uma coisa mega objetiva. Para que você em 5 minutos aprenda algo que às vezes lá num curso, que às vezes num vídeo do YouTube vai ficar 15 minutos enrolando. Eu tentei ser o mais objetivo, que eu sei que o tempo é de ouro. Então estudo como render mais, revisão, estratégias de prova. Então como que você faz uma prova. E um módulo especial para PRF, até com alguns cronogramas, a depender das horas. Então tem um módulo especial, análise da última prova, coisa muito recente. E eu também coloquei a maior pesquisa feita no Brasil com aprovados, para que você entenda quem é aprovado, o que ele faz. Então tá tudo no curso. Então clique abaixo e a gente se encontra lá no curso. Deixa eu trazer aqui as perguntas que o pessoal fez sobre resumo. Olha como o resumo pega para o pessoal aqui, ó. Olha o que esse aluno colocou, ó. Professor, perco muito tempo fazendo resumos ao ler um PDF com muitas folhas. Perco tanto tempo para fazer que não sobra tempo para fazer questões. Seria melhor parar de fazer resumo, focar em questões e revisar pelos resumos que o professor do curso oferece. Ou até comprar materiais com resumos esquematizados. E em caso eu observasse alguma dificuldade em ponto específico da matéria, aí sim caberia eu mesmo fazer meu resumo com minhas palavras. O que o senhor acha? Cara, pergunta super pertinente, super interessante. E veja, eu fiz um vídeo, isso aqui, essas duas questões sobre resumo, era um vídeo que eu falei sobre estudo, exercício, revisão, deixar até esse vídeo aqui, e as pessoas me perguntaram muito sobre resumo, me motivou a fazer esse vídeo. E aqui outro ponto, ó, caracas, eu perco muito, adoro esse termo, caracas, perco muito tempo fazendo resumo, não sei se isso é bom ou ruim. Então, esse é o grande problema do resumo, é o tempo que ele faz você gastar. Então, é bom ou ruim? E aqui eu vou trazer outra questão para você. O grande ponto, às vezes, é a pergunta errada que a gente faz. Resumo é bom ou ruim? Resumo é bom, ele tem eficiência. Vocês viram o gráfico que eu mostrei aqui para vocês? Ele tem eficiência. Mas a grande pergunta é, o que eu estou deixando de fazer quando eu estou resumindo? Quanto tempo eu estou gastando para resumir? E em determinados contextos, os editais são gigantes. E daí você vai ficar todo o tempo resumindo? Vai deixar de fazer questões? Vai deixar de revisar? Então aqui surge uma grande pergunta. O resumo é uma técnica realmente muito eficiente a ponto de eu substituir por outras? E aqui a resposta. Olha o que se fala aqui nessa meta pesquisa, esse meta estudo aqui. Ó. Por exemplo, em termos de eficácia, compactação, né, resumo, tende a cair no meio quando comparado às outras técnicas. Ela pode ser mais útil que reler,
foi tão útil como anotações, né? Até porque eu acho anotações um tipo de resumo, mas foi menos poderoso que explicações geradoras e autoquestionamento. E não é só isso daqui, ó. Esse daqui é uma das conclusões daquele estudo, comparando com várias outras técnicas. Olha aqui, ó. Summarization, né, que está em amarelo, ele foi considerado como baixa utilidade. E esse baixa utilidade é muito por você precisar ter um treinamento, tá? Mas, por exemplo, a prática de teste, né, o practice testing, está como alta utilidade. Então você vai ver que várias outras maneiras de estudar, maneiras de se preparar, são melhores que resumo. E aqui eu quero chegar na minha conclusão. Muita gente gasta muito tempo fazendo resumo, e nós temos um contexto em concurso público, e uma das conclusões desse estudo é que, assim, quando você vê as análises de resumo, eles são feitos às vezes com textos não muito grandes. E textos gigantes. Teu PDF que tem às vezes 80, 100 páginas. Como que você vai fazer resumo de tudo isso? Então, assim, eu não sou contra resumo. Eu acho que até o resumo é muito interessante em determinados contextos, em determinadas informações, sobretudo naquelas que você vai precisar memorizar, ou seja, revisar. Mas fazer resumo de tudo é loucura. Pega uma Lei 8.112, quantos artigos tem ali? Pega regimentos de tribunal, eles são muito grandes. Então, eu acho que resumo não deve ser feito de tudo. Eu até acho resumo uma técnica interessante, mas usada em determinados momentos. Senão, pode atrasar o teu estudo. E falo de experiências com os alunos. Eu vejo muitos alunos que vêm resumindo, largam o resumo e não se arrependem. Por quê? Porque eles usam o seu tempo para técnicas mais eficientes, como realizar exercícios. Realizar exercício é mais eficiente. Aliás, se você, às vezes, não sabe um exercício, daí sim você pode fazer uma anotação, um resumo daquilo que você não sabe, e daí sim ser mais ainda eficiente. Então, eu acho que resumo depende quando que você vai utilizar, sobretudo se você é familiarizado ou não. Se você gosta de fazer resumo, fez a vida inteira, tem alunos que fazem, e não os proíbo. Mas se você não é acostumado, se isso vai realmente colocar uma trava no teu estudo, não faça e não tem problema, porque os estudos mostram que há técnicas mais eficientes, beleza? O que você acha do resumo? Deixa nos comentários e bora estudar!